Olá, estamos começando mais um programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Todos os dias às 6 horas, você já sabe, estamos aqui ligados na Palavra de Deus com um capítulo sempre na sequência. A Bíblia tem 1189 capítulos, né? Então nós temos aí um período de 3 anos para poder passar toda a Bíblia Sagrada. E já fizemos isso por 2 vezes. Já estamos entrando na 3ª vez a partir de Lucas, né? Lucas 22, quando comecei a gravar aqui. E graças aos Anjos da Esperança, nós podemos oferecer para você esta revista maravilhosa. Eu já tenho falado aqui algumas vezes. A Cura do Pecado, preparada pelo pastor Rafael Rossi, que apresenta o programa Arena do Futuro, aqui da TV Novo Tempo. São 8 lições que falam sobre a questão do pecado, a origem do mal, como é que tudo começou, pecado, sofrimento, Salvador prometido, a cura definitiva, o fim, aliás, o fim do pecado, que é o último estudo dos 8, perguntas e respostas. No final tem um questionário, você preenche e envia aqui para Novo Tempo, tem todo o endereço aqui, a maneira pela internet, pelo correio, e recebe um certificado. Vale a pena, hein? Então, através desse WhatsApp, você pode pedir a revista e escreva lá a cura do pecado e depois escreva pelo WhatsApp. Aí você vai receber rapidinho. Graças aos Anjos da Esperança, como disse, que através das doações nos apoiam na pregação da palavra em português e espanhol para todo mundo, usando as mídias, cursos bíblicos, TV, rádio. Se você foi tocado por Deus, pelo Espírito Santo, para participar também conosco, sendo um anjo da esperança, mande uma mensagem para este outro WhatsApp, tá bom? Nós vamos para um intervalo. Na volta, esse intervalo não existe no YouTube, só na TV. E na volta, o capítulo 11 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Então, não sai daí, a gente já volta. Muito bem, estamos de volta com o seu programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo. Uma alegria ter você, sabe? Realmente é bom podermos estudar a Palavra de Deus. Isso é confortante, animador. Nós estamos estudando Coríntios, ou a carta que Paulo escreve para Coríntios, a primeira carta. E aqui nós encontramos Paulo dando várias orientações, algumas orientações duras, né? Você viu aí nos capítulos anteriores, algumas orientações bem duras. É o pastor preocupado com as ovelhas. E Paulo estava bem longe, né? Estava em Éfeso, bem longe para poder resolver os problemas ali. E a viagem era custosa, né? Hoje você pega um avião, vai de carro, se é outro país, sempre dá um jeito, um dia de viagem, pelo menos, de avião, mas naquele tempo as viagens eram cansativas. No inverno, então, elas eram quase que proibitivas, eram complicadas, muito complicadas. E Paulo escreve para essas igrejas que ele conhecia e recebia as informações dos líderes, e mesmo de Timóteo, Tito, que passavam pelas igrejas ali, traziam: olha, a igreja está assim, tem esse problema, tem aquela coisa, está acontecendo isso. Nós vimos aí um irmão que praticava atos incestuosos e etc. Ele vai aparecer lá na próxima carta, né? Possivelmente seria ele, mas eram problemas. E aqui, qual o problema levantado? O problema levantado no capítulo 11 era a questão do comportamento dentro da igreja. Vai usar véu a mulher? Não vai usar véu? Por que usa véu? Há um motivo para isso. A gente deve usar véu hoje também. Era um problema cultural, era um problema espiritual. É isso que a gente vai ver hoje aqui, né? Capítulo 11, estamos no capítulo 11. Também com respeito à celebração da ceia do Senhor, vamos deixar bem claro isso, né? A ceia do Senhor é para isso, é para aquilo, quem participa, como participa. Alguns participam com orgulho, é possível isso, né? Com o ego inflado.
Alguns querem saber de comer os elementos ali, beber, né, os elementos da ceia. Isso é mais importante do que a ceia, o que ela significa, não é? Eu faço isso sem entendimento, qual é o prejuízo de fazer isso sem entendimento? Então, é o capítulo 11 que a gente vai passar aqui. Muito bem, então vamos lá. Capítulo 11, na realidade o primeiro verso do capítulo 11 é o último verso do capítulo 10, né? Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Aqui, neste capítulo 10, que faz parte é uma ligação com o 8, né, que nós vimos, né? O 8 pula o 9, o 9 ele vai dar explicações que ele poderia receber salário por pregar o evangelho, mas ele não queria receber salário porque ele tinha um trabalho. Mas o 8 está ligado com o 10 aqui e fala da experiência versus cautela, ou a importância da experiência e cautela. Fala aqui também da liberdade com responsabilidade. São conselhos que apelam à consciência. Aliás, Paulo usa muito essa expressão consciência, tem vários lugares aqui. Bom, aqui o véu e depois a ceia, são dois assuntos. O véu envolve homens e mulheres, são mencionados homens e mulheres. Vamos lá, ler o trecho a partir do verso 2, então. Bom, depois de ter dado várias repreensões, algumas bem severas, ele vai aqui com esses conselhos e ele apresenta 3 manifestações da confusão no culto público. Nós vamos ver esses elementos aqui. Vamos lá. De fato, eu vos louvo em tudo, vos lembrais de mim e tendes as tradições, assim como vô-las entreguei. No verso 2, ele diz assim, tudo bem, vocês estão seguindo firmes aí, tenho recebido notícias que vocês estão tocando as tradições. A igreja tem tradições. A gente não pode dizer, a tradição não serve. Não, tem algumas tradições que são boas. Algumas tradições já ficaram no passado, tem que ser trocadas, não é? Há uma evolução nas tradições. Nos princípios, não. O princípio é uma coisa imutável. O princípio a gente não muda. Bom, a igreja aceitava todos. Judeus convertidos, judeus que eram fiéis, judeus que eram judaizantes, queriam voltar às práticas do judaísmo, gentios, gregos, que traziam lá algumas coisas dos seus cultos anteriores, alguns que estavam compenetrados totalmente com o cristianismo, mas eram neófitos, estavam aprendendo, não sabiam, estavam engatinhando. Então, era um monte de gente, homens, mulheres, né, idosos, escravos, jovens, todos são incluídos. Igreja a palavra da igreja é inclusão, incluir todos os que necessitam, apesar de qualquer coisa, das diferenças raciais, culturais, emocionais, de gênero, não importa isso. Então, quero, entretanto, que saibais, então que ele vai falar alguma coisa importante, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Outros lugares ele menciona submissão da mulher ao homem, e o amor do homem à mulher, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Não é um amor qualquer, não é um amor egoísta, quer dizer, não existe amor egoísta, existe o falso amor, né? Pode chamar de outro nome, mas amor não é egoísta. O amor, ele olha o outro, ele pensa no outro, o outro é importante, o outro é importante, você está disposto a se sacrificar pelo outro. Então ele diz assim, olha, o homem, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher e Deus é o cabeça, né? O cabeça de Cristo. Então Deus está acima de tudo. Cristo, na sua condição de encarnado, ele dependia do Pai. Ele estava encarnado, homem totalmente, Deus, divino, não é? Ele não perdeu a sua divindade, mas aqui ele tinha um propósito para cumprir. Nessa relação da religião, Cristo então é colocado como cabeça do homem, o homem cabeça da mulher,
Era assim que a sociedade funcionava. Hoje a gente luta por direitos iguais e uma porção de coisas assim, mas era assim que a igreja funcionava, não é? A mulher grega, gentílica ou gentia, era diferente da mulher judia. Havia algumas diferenças, embora o judeu respeitasse a mulher, mas os gregos tinham a mulher mais em pé de igualdade. Então aqui Paulo vai orientar a igreja para os costumes locais e os costumes religiosos. Ele fala ali de tradição, não é? Então todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta desonra a própria cabeça. O homem não é para ter a cabeça coberta quando fala. Não é? Isso era uma tradição dos judeus. Eles colocavam aquele echarpe lá, não sei como é que chama, mas alguma coisa parecida com isso. Ele faz distinção entre sexos aqui, entre gêneros, como queira, mas faz essa distinção e ele incentiva a participação, tanto do homem como da mulher. Ele não exclui a mulher aqui da participação. Toda mulher, porém, que ora e profetiza, quer dizer, ela tinha alguma parte de uma participação pública. Toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça sem véu desonra a sua própria cabeça. Então, o homem sem o véu, a mulher com o véu. As questões culturais apresentavam as prostitutas sem cabelo, né? Carecas, né? Podemos dizer assim, com a falta de cabelo, sem cabelo. Então, se a mulher não coloca o véu, ela desonra a sua própria cabeça, porque é como se não tivesse rapada no sentido aqui de prostituta. Então, havia várias conversões. E essa era a ideia cultural da época. Então, ele diz assim, então coloca o véu, porque sem o véu, ela é desonrada. E o véu era um símbolo de submissão, e ele vai mexer aqui embaixo sobre isso. Portanto, se a mulher não usa véu neste caso, que rape o cabelo. Já que não vai usar, rape o cabelo. Ele não está dando uma ordem aqui. Isso está levantando o assunto. Bom, então se não faz isso, então rape o cabelo, mas se lhe é vergonhoso tosquear-se, porque era claro que era vergonhoso, tosquear-se, rapar o cabelo, ou rapar-se, cumpre-lhe usar véu. Então, o véu deve ser usado se a mulher tem o cabelo rapado ou não. Então, este era o costume. Não é um costume decente, a mulher pode falar. Então, como antigamente a mulher não tomava parte do culto, não é? Na sinagoga ela tinha um cantinho para ficar lá atrás e os homens se assentavam à frente, esse era o costume. Aqui, Paulo incentiva a mulher a falar. A mulher tem direito de falar. Em outro lugar ele vai dizer que ela tem que ficar calada, mas aí a gente vai chegar lá e vai dar o contexto para você também, tá? Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. E ele explica o que é isso. Por que a mulher é glória do homem? Porque o homem não foi feito da mulher, foi o contrário. Aqui está falando da criação de Gênesis, a mulher foi feita da costela de Adão, do homem. Então, a mulher foi feita por causa do homem. Não é só por causa disso. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Ele vai não crescendo aqui. Mulher, usa o véu para não se parecer como uma prostituta. Vai falar? Fale. Vai profetizar? Quer ensinar? Não tem problema, mas usa o véu. O homem não usa o véu. Não é esse o costume. E aqui vai aumentando a coisa. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, era a ideia de que os anjos faziam parte do culto, né? Estavam presentes ali, acompanhando. Trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. E, de certa forma, ela está submissa ao homem. Essa era a visão daquela época. E isso era submissão e cobria a sua cabeça para não se parecer uma mulher prostituta. Agora veja aqui, no Senhor, todavia, essa aqui é na igreja, a gente faz isso, as tradições, para respeitar a cultura e tudo mais, mas olha que esse verso é importante, o 11. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Essa era a ideia.
diante da teologia bíblica, a gente encontra igualdade. O homem é importante, mulher é importante. É isso. Nem o homem independente da mulher, nem a mulher independente do homem. Porque, verso 12, como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher. Então, e Paulo dá aquela igualdade equalizada aqui. Assim também o homem é nascido da mulher e tudo vem de Deus. Deus é que faz todas as coisas. Mas, como diz o gaúcho, vamos cumprir a tradição. Julgar entre vós se é próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu, é uma pergunta. Ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? Então ele já faz aqui. A gente acha que todo mundo usava cabelo comprido naquela época, né? E quando vê essa moda no mundo, não, mas Jesus usava cabelo comprido, ele era nazireu. Mas o cabelo comprido não era uma norma para o homem, não era uma norma para o homem. E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória. É uma pergunta, pois o cabelo lhe foi dado em lugar dessa cobertura, do véu. Não é? Do véu. E aqui vem o 16 que ele fecha o assunto. Contudo, se alguém quer ser contencioso, né, saiba que nós não temos tal costume nem as igrejas de Deus. Então, o nosso costume, tradição, por causa da cultura, a mulher usa véu, o homem não usa véu. Ele dá toda essa explicação para chegar a essa conclusão. Agora, vamos aproveitar esses minutinhos que a gente tem aqui para falar da ceia. Então, o que estava acontecendo? Havia divisões dentro da igreja, quando eles se reuniam como igreja, como comunidade. Aqui ele diz assim, no verso 17, no verso 2 ele diz assim, eu louvo vocês, porque vocês estão seguindo os ritos. Nisto, porém, que vos escrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Quando vocês se juntam, era para crescer, E a ceia, ela iguala as pessoas na fraqueza, não na fortaleza. Principalmente aqui, era essa disputa entre ricos e pobres, judeus e gentios, essas coisas que a igreja tinha, porque é uma igreja cultural aqui. Então, porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja. E eu, em parte, eu creio, é verdade. Se estão falando, eu creio nisso. Vocês estão tomando partidos. Porque ao comerdes a ceia, lá no verso 21 já, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Olha, vocês estão vendo a ceia como uma coisa bem errada. Um já vem com o pão comido de casa, o outro quer comer mais pão e quer beber mais e vem embriagado. Isso não funciona. Você toma o vinho com fermento e vem embriagado. A ceia é o vinho sem fermento. Então, cumpra os ritos. Nisso eu não vos louvo. Há ritos. Não é? Há ritos. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Por que você vem querer comer na igreja? E vai comer e falta pão para a realização da ceia para outras pessoas? Que coisa mais. Eu não vos louvo, ele termina aqui. Agora ele vai explicar duas coisas. Eu leio isso aqui quando faço Santa Ceia. 23, 24 para o pão e 25, 26 para o puro suco da uva, pão sem fermento. Antes de distribuir, a gente lê isso. Porque eu recebi do Senhor, foi revelado pelo Senhor. O que também vos entreguei, que o Senhor, na noite que foi traído, tomou o pão. É a ceia, né? E tendo dado graças, o partiu, disse, este é meu corpo. Não existe uma transubstanciação, é um símbolo, simplesmente é um símbolo. Não se torna corpo. É um símbolo do corpo, isso está bem claro aqui, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Faça isso em memória de mim. Faça isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo, esse é o cálice da nova aliança. Então agora a gente não mata mais cordeiros. Agora nós temos o pão e o suco da uva, sem fermento. Todas as vezes que comerdes este pão, beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Aqui tem passado, aqui tem futuro,
Por isso que comer o pão, beber indignamente. O que é comer indignamente? É o que eles estavam fazendo. Porque a ceia é para pecadores. Se você não é pecador, não participe da ceia. Quando a gente lê esse texto aqui, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como o pão e beba o cálice, isso é, faça a coisa para entender. O que é a ceia? Eu digo assim, eu preciso do corpo de Cristo, do sangue de Cristo, para viver espiritualmente. Eu preciso disso, eu não tenho outro método de salvação a não ser este daqui. Então, quando eu deixo participar da ceia, eu estou dizendo, eu não preciso. Eu tenho o meu método. Examine esse homem e participe, e entenda o que você está fazendo. Porque se você não entender o que você está fazendo, é pior. É pior. Bom, eu vou falar um pouquinho mais amanhã sobre isso, só para dar mais algumas ideias, mas que Deus nos abençoe. Há tradições culturais que a gente segue, não é? Há distinções que Paulo diz assim, precisam ser feitas. E a ceia tem um sentido muito especial. É a morte de Cristo, aceitar a salvação que vem de Cristo. Você aceita a salvação que vem de Cristo? Já participou de alguma ceia? Vamos orar. Pai querido, nós queremos dizer que aceitamos a Cristo como nosso Salvador. Aceitamos também algumas tradições que não são complicadas para seguirmos hoje. Algumas que já foram, mas queremos nos basear nos princípios. E um dos princípios fundamentais é acreditarmos que Cristo é o nosso Salvador único. E quando participamos da ceia, nós confirmamos isso. Nós precisamos disso, de um Salvador, porque não há salvação em nós mesmos. Isso te rogamos por Jesus. Amém. O programa segue, eu fico por aqui amanhã, capítulo 12. Até lá. Esses dias fiquei muito impressionado com uma palestra que assisti sobre Jesus, realizada por um historiador que se declarava ateu. Ele falou detalhes da história e da Bíblia que eu nunca tinha ouvido. Realmente ele conhecia a fundo sobre a vida e obra de Jesus. Porém, ao final da apresentação, me questionei como alguém podia saber tanto sobre Jesus e ainda assim ser ateu. Uma das razões fundamentais que percebi é que aquele indivíduo conhecia apenas o Jesus do passado. Cristo, para ele, era apenas um personagem que viveu há muito tempo atrás, mas que deixou de existir. Para o cristão verdadeiro, Jesus é uma pessoa que ainda vive. O olhar da fé reconhece o Jesus do passado, convive com o Jesus do presente e anseia o Jesus do futuro. Esta é uma mensagem que está presente na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. Este capítulo é uma continuação da instrução de Paulo à igreja sobre a conduta adequada durante os cultos de adoração. Nesta sessão, ele começa elogiando os coríntios por se lembrarem das tradições que lhes transmitiu, mas também oferece uma palavra de correção em relação ao comportamento deles durante a ceia do Senhor. Por que a cerimônia, também conhecida como Santa Ceia, é tão importante para os cristãos? Vamos relembrar como ela foi instituída. Na noite antes de sua morte, Jesus se reuniu com seus discípulos para jantar. Ele sabia que estava chegando a hora de sua crucificação e que não tinha muito mais tempo com seus amigos. Por isso, essa última ceia com eles era muito importante. Durante o jantar, Jesus pegou um pedaço de pão e um copo de vinho e os distribuiu aos discípulos. Ele explicou que o pão representava seu corpo, que seria dado por eles. O vinho representava seu sangue, que seria derramado para trazer a salvação aos homens. Ao final da ceia, Jesus ordenou que os discípulos repetissem essa cerimônia como uma forma de lembrete do Salvador. E foi exatamente isso que os discípulos fizeram. A igreja cristã primitiva passou a celebrar a Santa Ceia regularmente, tanto que durante o século I e a primeira parte do II, os primeiros cristãos descreviam essa cerimônia como a festa do amor, que lembrava o amor de Cristo representado através de seu sacrifício. 2000 anos se passaram desde a primeira ceia, e ainda hoje cristãos por todo o mundo continuam a celebrar a ceia que Jesus instituiu. Porém, é interessante notar que no capítulo 11 da primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, ele fala sobre a data de validade da Santa Ceia, ou seja, ela não deverá ser praticada para sempre. No verso 26 ele declara: porque todas as vezes que comerem este pão e beberem um cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Perceba que, embora a Santa Ceia fale da morte de Cristo, ela ao mesmo tempo lembra que o cristianismo não adora um Deus morto. A ressurreição de Jesus é uma verdade tão importante quanto a sua morte. E se a Santa Ceia é para lembrarmos dele, em breve não precisaremos mais dela, pois ele retornará
E então o que era saudade se transformará em alegria. O simbolismo se encontrará com o real. E uma grande ceia será realizada não somente com os 12 apóstolos, mas com todos os discípulos que seguiram a Cristo nesta terra.